Meu nome é Ana Vitória Cavalcante Santos e eu vim do Boa Nova e hoje eu faço Ciências Sociais na Unicamp. Bom, me chamo Douglas Mariano, estudei no Colégio Estadual José Monteiro Boa Nova, passei em Matemática, que eu estou fazendo agora na Unicamp, o curso de licenciatura. Meu nome é William, eu vim do Lucas Souza Rosquinho, entrei em Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Gustavo Oliveira, eu tenho 18 anos, eu estudei no Boa Nova e eu estou atualmente fazendo Economia na FEA USP. Bem, eu sou o Gustavo, eu vim da ETEC Martin Luther King, no Tatuapé, e hoje eu faço Matemática na USP. Meu nome é Pamela, eu estudei no Ceridião e eu faço História na Unifesp. Meu nome é Kelly, eu vim da Escola Estadual Manuel Ceridião Buarque e atualmente estou fazendo Terapia Ocupacional na USP. Durante o meu ano de ACAIA, eu entendi várias coisas e aprendi várias coisas, não só o conteúdo, porque eu acho que aqui a gente aprende principalmente a entender o nosso lugar no mundo. Vai muito além de somente matéria, eles ensinam a gente realmente a ser pessoas críticas e atuantes da sociedade. Eu acho que eu entrei aqui uma pessoa e saí outra. Eu acho que eu mudei mais nesse um ano do que, sabe, em todos os outros 17 anos da minha vida. Foi uma experiência incrível que me reconstruiu, assim. É um lugar de amadurecimento que não se compara com nada que eu tive na minha vida. Em nenhum outro lugar, e eu estive numa sala onde uns professores estivessem tão interessados em fazer questão com que você aprendesse. E eu vi um pessoal que tava no mesmo barco que eu. Tipo, vamos lutar aí pra ver se a gente consegue. As pessoas que estavam aqui acreditavam em mim. Eu tá lá na faculdade já é uma grande coisa. Eu tô mudando o mundo lá. O Sagarana mudou bastante o meu jeito de estudar. Eu na escola não tinha essa rotina de pegar, sentar, criticar aquilo que eu estava estudando, pegar mesmo e ler aquilo. Mas aqui no Sagarana não era bem assim, eu tinha que criticar, eu tinha que estudar. Se eu prestasse atenção na aula e fosse fazer algum exercício, eu falo, tá faltando alguma coisa. É uma porta de entrada para muitas coisas na sua vida e que se você for amiga dos estudos, se você souber estudar direito, você consegue descobrir coisas que são bacanas, que são legais, que vão te acrescentar muita coisa. O que eu aprendi aqui, eu posso aplicar em outros lugares. Eu posso aprender, melhorar meu inglês, aprender outras línguas, aprender a programar, porque aqui eu aprendi a estudar. Aqui no ACAIA a gente aprendeu que estudar não é só na prova, estudar é toda hora, é todo momento, você entender, é você entrar na matéria. Não é só você tentar decorar, mas você tentar entender ela. Nos meus boletins vinham textos enormes, eu ficava, nossa, o que eu fiz errado? E lia, e os professores passavam realmente muito tempo conversando, e não só na entrega dos boletins. No caso, ao longo de todo o ano, você tem vários professores chamando pra conversar, sempre mostrar o que eles estão criticando, por que estão criticando, ou então quando estão elogiando, por que estão elogiando, de mostrar o que ainda tem pra melhorar, de falar o que melhorou. É sensacional, literalmente, porque a gente fica com esse negócio de nota, e mesmo que aqui tenha uma nota, eles te dão um retorno de uma análise sua. Então, é uma atenção que eles voltam pra você. Não é como se você tivesse jogado lá e ninguém estivesse prestando atenção em você. Se você tá tentando melhorar alguma coisa, no outro boletim já vai aparecer aquela coisa, falar, você melhorou, falta isso aqui. Então, esses boletins foram muito importantes para eu me guiar. Principalmente para perceber, quando a gente olha o boletim o primeiro boletim ao último, a gente percebe como a gente cresceu e como foi diferente e como isso foi importante pra gente, né? E você aprende a receber críticas que vão te mudar e te fazer melhor. Isso era muito importante pra mim, principalmente pra olhar pras minhas dificuldades, né? Porque às vezes você tá cometendo um mesmo erro e você não percebe, mas aí vem uma pessoa que tá fora, tá vendo esse seu erro e ela te alerta. Então você pode ver e ter a possibilidade de mudar isso. A Assembleia ela mostrava pra gente que se a gente tá dentro do curso, a gente tem que cuidar dele. Não somente do material, mas também das pessoas. Todo mundo tinha a oportunidade de participar e discutir um pouco do que acontecia nesse espaço e propor novas coisas ou falar de alguma coisa que não estava dando certo. Se tivesse acontecendo alguma coisa na sala, então eu teria que resolver isso. Isso é algo que a gente vê na comunidade, né, em sociedade, que a gente tem que resolver certas coisas que estão incomodando o geral. Então eu vi algo muito excelente nisso, que é uma dinâmica muito importante para não só o pessoal da sala, mas acho que para a sociedade inteira.
E é legal também porque os professores ficam juntos. E aí você tem uma construção do que pode melhorar junto com eles. Então acaba sendo uma dinâmica muito melhor. Você tem um olhar de fora de professores que na rede pública eles estão cansados, sabe? Eu acho que meio que o sistema cansou eles. E é super plausível, sabe? Eles estarem assim, dá pra entender. Mas quando você vê aqui, você vê uma galera que, tipo, tem brilho no olho quando vai te explicar alguma coisa, sabe? Tipo, que bacana. Você tá aqui, você tem uma aula que foi especialmente pensada pra você entrar naquele assunto de uma forma interessante e que te estimula a estudar e a querer mais daquilo. O meu jeito de olhar pro mundo mudou no geral, depois de ter passado pelo Acaia. Eles falam muito sobre a questão de quebrar todos os paradigmas, de ver que não existe uma verdade ou uma coisa só, que tudo é muito mais complexo do que parece. E, embora seja tudo muito difícil e muito complicado, você conseguir se desapegar das suas barreiras e se colocar num lugar onde você vai estar enfrentando coisas que você não sabe, você vai se sentir assustado e vai se sentir totalmente despreparado, mas que ao mesmo tempo é uma coisa que te constrói. Em relação às saídas de campo, eu nunca tinha feito uma saída de campo, eu nem sabia o que era. Quando os professores falaram que a gente ia fazer isso, eu fiquei com um pouco de medo, mas os professores, eles foram auxiliando, e eu achei incrível também, porque eu percebi que na saída de campo você aprende muito mais, porque você está em contato com aquilo. Por exemplo, o professor de biologia, o Paulo, tá ensinando na sala, é uma coisa, mas você vê aquilo pessoalmente, você olhar, entender, é disso que ele tá falando, é bem melhor. Eu acho que fica mais na sua cabeça e você levar pra vida toda. A gente teve que criar conhecimento, que é uma coisa totalmente diferente, uma coisa a qual eu nunca tinha feito. Então, no caso, eu achei muito importante nessa questão de vocês não estão aqui só para assimilar conhecimento, vocês estão aqui para produzir conhecimento. Se a gente olhar mais pro que tá à nossa volta, né, não só, sei lá, quando a gente tá no trânsito, a gente só olhar pra frente, assim, e a gente absorver mais do que aquele ambiente pode te oferecer, a gente pode aprender muito mais com aquilo. Isso mostra que a gente mora numa cidade tão grande, mas conhece nossa casa, nossa escola, nossa padaria, mas não conhece a cidade. A gente não conhece as pessoas. São Paulo é grande, mas não adianta a gente estar nela e não conhecer ela. Isso são coisas que vai mudando, sabe? O jeito da gente olhar. Eu tava aprendendo a colocar um aspecto social e cultural naquele lugar que eu já tinha visitado e que eu nunca tinha parado para pensar daquele jeito. As palestras foram muito importantes, principalmente para mim, porque no começo do ano eu ainda estava em dúvida do que fazer. Ter alguém para poder conversar com a gente, mostrar profissões diferentes, né? Uma coisa que é bastante rica. Eles incentivavam a gente da onde a gente tinha o nosso ponto, da onde a gente estava começando e aonde a gente podia chegar. E mostrar que tudo é muito mais amplo, muito mais diverso e que não necessariamente a faculdade que você cursou vai determinar aquilo que você vai fazer. A gente teve convidados que fizeram faculdades totalmente diferentes daquilo que trabalham hoje em dia. Isso é muito legal, mostrar que todo conhecimento é válido e que, embora seja um grande passo que você está dando agora, não necessariamente ele é definitivo. Teve palestras aqui que a gente achava que a pessoa, por ser médica, só era médica e, de repente, a pessoa faz um baita trabalho social que você fica admirado. As palestras mostraram pra mim um pouco que a profissão e o curso que você faz não te limitam pras coisas. Mostraram também que não foi fácil, né? Porque nunca é fácil. E como que foi esse processo de construção na vida deles, o que eles oferecem de conselho pra gente, o que não. E como que é a profissão dentro do que eles fazem também. O que dá uma base dependendo do que a pessoa tá querendo fazer. Quando a gente foi pro Pantanal foi algo muito emocionante, porque eu nunca tinha dormido na casa de uma amiga, por exemplo, eu nunca tinha ficado longe de casa sem ser com os meus pais. E então foi uma coisa meio diferente pra mim. E aí, quando a gente chegou lá, a gente ficou bastante impressionado, né? Porque a gente nunca tinha visto essa realidade de uma natureza assim viva, porque aqui a gente não vê isso em São Paulo. A gente não vê todo dia um bichinho correndo por aí ou algo assim. E a viagem inteira a gente não para, a gente está estudando, conhecendo, olhando as paisagens e sabendo qual a vegetação, qual é o tipo de solo desse lugar, qual as espécies.
Enfim, a gente aprende o tempo inteiro. A gente vai lá, olha e toca e visita e discute sobre aquilo. E aí a gente tem experiências absurdas, né? Por exemplo, a gente visitou comunidades ribeirinhas e comunidade indígena. Quando você chega lá, é um lugar tão grande, tão amplo, e você se sente uma pessoa tão pequena. Porque quando você tá na cidade, pra mim, parece que, sei lá, tá tudo do mesmo tamanho. Mas quando eu olhei pra aquilo e eu vi tanta flor, tantos bichos, tantas coisas diferentes que eu nunca tinha visto na cidade, eu me senti muito pequena, num lugar, tipo... Falei, nossa, eu não sou nada, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu faço parte disso, e olha que legal. É demais você ter uma produção sua autoral, assim, você produzir conhecimento. Eu acho que esse artigo veio mais pra me conhecer o que é não ter medo. Tipo, se eu tô indo pra um lugar diferente, por que eu vou pra fazer algo que eu sou bom? Não seria melhor eu ir pra fazer algo que é diferente? Mexer com a diversidade cultural daquele lugar mudam a nossa visão sobre o lugar. A gente pode ir pra um lugar novo e ver que é tudo maravilhoso, mas se a gente tá num lugar e não conhecer o lugar, é a mesma coisa que não ir. Eu fui fazer entrevista com o meu orientador. Aí ele perguntou se eu tinha alguma experiência com pesquisa. Aí eu falei simplesmente, eu já fiz um artigo. Aí ele, você fez um artigo? Eu falei, eu fiz um artigo. Eu falei, não, foi sobre a propriedade, que era o meu tema. Eu falei o nome do meu artigo, eu falei que era do Instituto Acaia. Qual a oportunidade de uma pessoa fazer um artigo aos 17 anos? É único. Quando fica pronto é uma sensação muito boa, porque é um trabalho que demora 6 meses e, fica pronto, você acha que é incrível. É muito bom. Foi interessante porque, apesar de a gente ter preparado tudo, nunca ocorreu tudo como a gente esperava. Então fugiu das coisas, algumas coisas fugiram. E lá a gente foi aprendendo, não voltar pro caminho, mas criar um caminho ainda melhor. Eu acabei até me surpreendendo, sabe? Eu não esperava que eu conseguiria, pelo menos, transmitir tudo que eu queria transmitir. Mas a apresentação assim foi ótima. Depois que acabou, eu pensei, nossa, valeu muito a pena. Uma conversa que me marcou muito foi a do terceiro boletim. Você é um menino muito inteligente, mas tá escondido. Acorda, sabe? Tá na hora. Nossa, eu lembro nesse dia aqui, saí chorando, tudo. Essa conversa foi muito importante pra mim. Ela foi a que mais me marcou. As cenas que me marcaram aqui no Sagarana, acho que teve uma específica que foi... Meu amigo tava estudando matemática, batendo a cabeça, mas não conseguia sair do exercício. Ele falou, não, tudo bem, eu te ajudo. Daí quando eu consegui ensinar pra ele, ele começou a chorar na minha frente. E isso foi... Daí você vê que não é só uma conta. A pressão de ter que passar na faculdade que a pessoa tava tendo, quer dizer que não é somente isso. Isso pra mim foi que marcou muito o meu ano. Bom, eu tive vários momentos marcantes no Sagarana, mas eu acho que em um momento que teve uma aula de literatura, eu pensava em desistir, eu achava que eu nunca conseguia me aprofundar em nada. E aí, conversando com o professor, ele falou que, pelo contrário, eu conseguia ir muito além, que estar aqui todos os dias mostrava o quanto eu estava sendo profunda nisso. E eu não parava para pensar nisso até ele falar. Então foi muito importante para mim, para minha vida, como eu penso hoje sobre mim. Eu acho que uma das coisas que me marcou no Acaia foi... Eu tava longe da minha mãe, eu tava longe da minha família, num lugar que eu não conhecia. E aí aquilo pra mim me deu um desespero, porque eu falei, nossa, eu não tô com a minha mãe. Às vezes você quer contar alguma coisa e você quer contar pra sua mãe. E foi marcante porque o professor falou assim, é normal isso, é super normal, porque aqui você tá aprendendo que você tá crescendo. E pra mim foi aquele momento, aquele baque, nossa, eu tô virando adulta, eu realmente tô crescendo. Eu acho que um momento muito marcante foi o último dia, que foi um término de um ciclo, sabe? Todo mundo se abraçando, chorando, falando várias palavras, os professores falando, tá vendo? Eu falei que vocês eram capazes, chegaram até aqui. E, sei lá, ali mostrou que tudo vale a pena. Os esforços, as horas sem dormir, o tempo de estudo que a gente tava lá. Então, acho que esse último dia meio que fechou o ciclo. Apenas uma frase que resumiria o Sagarana pra mim. Apenas ser. Tipo, ser você. Se você quer rir, dê risada. Se você quer falar, fale, não fique com vergonha. Se você quer fazer matemática com literatura, se você quer fazer ciências sociais, pra que tanta máscara se você não é isso? Seja o ser que você é. Pra mim, o Sagarana é algo excelente, algo que se ilumina, assim. Como se fosse um brilho que acontece apenas uma vez na vida toda. Bom, o Sagarana é algo que
transforma todos nós e nós sentimos que somos capazes de transformar o mundo. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia, que eu acho que é muito importante, porque se a gente está nesse mundo e se a gente tem uma função social, a gente não pode negar isso e a gente tem que seguir, por mais que seja difícil. Se você quer chegar em algum lugar, a gente não pode recusar a travessia, por mais que ela seja dolorosa, e fazer com que as travessias dos outros também sejam muito mais fáceis para seguirmos. Bom, o Sagarana é renovador, é construtor, porque a gente acaba desconstruindo muita coisa para construir coisas novas, mas não perdendo o que a gente já tem, né? Então a gente acaba renovando bastante. O Sagarana ela é uma utopia realizável. O Sagarana é matéria de amor. O Sagarana é acolhedor. O Sagarana é esperança. Para os novos alunos, eu acho que entrar já com uma cabeça aberta para estar recebendo coisas novas, aproveitar ao máximo isso daqui. Esse local ele vai te proporcionar muitas coisas e vai te marcar de algum jeito. E vai ser de um jeito único. Entre pra você conseguir o que você quer. Se você entrou aqui é porque outra pessoa não entrou. Então faz valer o seu lugar. Porque isso vai ser importante depois. Você vai aprender a estudar aqui dentro. Só você pode fazer o seu próprio trajeto. Por mais que tenham pessoas te auxiliando. Então, estudem e sejam vocês mesmos. A melhor coisa que você pode fazer é assim, se deixar aberto pra experiência, que é o Sagarana. Pra não ter medo de falar. Porque aqui é um lugar diferente de todos os outros. Vai ter pessoas, mesmo com perspectivas diferentes, que vão tentar te agregar, assim como você vai agregá-la para elas. Então, não tenha medo de falar, mostre seu ponto de vista. Eles não têm noção do quanto eles podem proporcionar pra gente, porque a gente só sabe disso quando a gente sai daqui. A gente vê, tipo, nossa, quanto eu cresci estudando no Sagarana.